Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de pesquisa e produção do meu livro, que graças a Deus já está chegando no fim. E, bom, para me basear nos habitantes de Rosmo, que eu falei brevemente aqui em alguns vídeos, eu me baseei não apenas na cultura e civilização indígena atual, mas também nas culturas mais antigas. Eu estou me referindo, né, na cultura América pré-colombiana, certo? Que são as culturas mais antigas. Atualmente, né, eu estou lendo sobre o Império Azteca. Trata-se de uma coleção, né, de Felipe Boschetti, em que a gente tem não só, na verdade, informações, né, enfim, conhecimento acerca do Império Azteca, mas também do Império Inca e o Maia. E está sendo bem interessante, né, a gente compreender melhor como é que eles viviam, certo? Seus costumes, seus hábitos, né? Para que isso possa compor melhor a minha história. Então, pessoal, no momento, né, da minha produção, eu fui fazendo algumas pesquisas, né, sobre a cultura indígena e eu percebi, na verdade, que muitas coisas que eu estava escrevendo, eu estava fazendo referência à América pré-colombiana. Foi a partir desse momento que eu comprei essa coleção e eu comecei a ler. E aí, na leitura, eu fui me surpreendendo com muitas informações, né, que de fato tinham a ver com a minha história. E aí eu separei, né, um trecho, rapidamente, porque eu marquei aqui no livro algumas páginas, certo? Mas tem uma página específica que eu queria ler com vocês, né? E aí a gente pode fazer um paralelo com a história, rapidamente, para ficar mais interessante. Então, eu estou na página 31, tá certo? Desse livro aqui, Segredos do Império Azteca, e a gente vai tentar entender, compreender melhor sobre isso. A engenharia e os sistemas de transporte de água. A fim de expandir seus domínios e fundamentar as bases de sua capital, os astecas desenvolveram um grandioso e ousado projeto ao construírem sua cidade acima das águas do lago entre as duas ilhotas, uma vez que os materiais de construção eram difíceis de encontrar. A cidade-ilha dos astecas se assemelhava a Veneza, na Itália. Então, nessa primeira parte eu achei interessante porque, de fato, deve ter sido muito ousado você construir uma cidade acima das águas. Para quem não conhece ainda a minha história, e para quem já conhece, sabe que Rosmo, na verdade, ele fica no eixo central de um grande caracol. E que esse caracol, na verdade, é um rio verde claro, né, que eu denominei nessa história. Eu vou continuar. A engenharia empregada foi tamanha que, através do sistema de chinampas, os astecas foram capazes de expandir a cidade fazendo dos canais, entre as pequenas ilhotas, suas vias, nas quais serviam de rotas para o transporte de comidas, serviços e até mesmo dos exércitos. Então, as obras hidráulicas serviram para sustentar um sistema de agricultura que possuía o mesmo conceito da construção das cidades. Então, as chinampas eram, na verdade, essas ilhotas, tá certo? Artificiais, construídas em água rasa, para que os agricultores pudessem cultivar, né, as suas colheitas. A água doce e salgada não se misturava jamais. De fato, né, na história de Rosmond, a gente tem tanto a água doce, que seria o próprio rio, mas também a gente tem água salgada, né? Como se ele pudesse carregar tudo dentro de si, como eu já havia falado antes em uma das minhas leituras. E é interessante porque, de fato, né, se constrói, né, os indígenas, enfim, essas culturas mais antigas também construíam essas cidades exatamente em determinados locais, em locais específicos, estratégicos, exatamente para que facilitasse, né, no cultivo, pudesse cultivar, né, as suas colheitas, enfim. Mas também aqui ele está dizendo, né, que existem outras coisas, até para facilitar no transporte de comidas, serviços e exércitos. Só para complementar mais ainda a informação de antes, eu queria dizer que Rosmo, na verdade, ele se localiza em um local
que facilita exatamente essa coleta, no caso a coleta das conchas, mas também da água, dentre outras coisas, né? Então, a localização da aldeia, no caso, ou a localização de Rosmo, né, que não é bem uma aldeia, apesar de ter sido baseado numa aldeia, é muito importante exatamente para essas questões.